Olá, amores, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui, né, no conteúdo online. Hoje a gente vai estar vendo o conteúdo de sinais vitais, certo? É um conteúdo que você já tem conhecimento lá em atendente de farmácia, mas conteúdo nunca é demais, né? Então, hoje a gente vai estar dando uma revisada, certo? Nesse conteúdo, que também contempla o livro de vocês de noções de enfermagem, tá certo? Então, a gente vai estar revendo, né, de uma forma mais prática, de uma forma mais rápida, né, através do conteúdo online de hoje, tá certo? Então, vamos ver, né? Então, vocês vão olhar aí no capítulo 17, página 80, né? Vão acompanhando aí junto comigo, tá certo? Mais uma vez eu trago algumas informações extras, né, que vocês já sabem. Então, é uma forma de vocês terem esse conteúdo online guardadinho para vocês. Quando tiverem dúvida, é só estar buscando esse conteúdo, tá certo? Então, hoje a gente vai conhecer os sinais vitais, bem como as terminologias, que é de extrema importância, afinal de contas, vocês vão ser profissionais da saúde. Então, é interessante que vocês usem os termos corretos, certo? Vocês vão estar lidando com outros profissionais, que é muito importante vocês terem um conhecimento, tá? E os valores de referência, que é essencial, primordial, para fazer a rotina do paciente de vocês, tá certo? Então, vocês vão aprender como se afere cada sinal vital e a importância para a prevenção e manutenção da saúde do paciente. E aí vamos rever o que são os sinais vitais, né? Então, os sinais vitais são aqueles que vão evidenciar se a pessoa está em equilíbrio ou não, se a pessoa tem vida ou não, se a pessoa está bem ou não, se tem alguma alteração, né, da função corporal ou não. E quais são esses sinais vitais, né? A pressão arterial, o pulso, tá? A temperatura corpórea e a respiração, tá certo? Então, no exame clínico do paciente que vocês vão fazer diariamente, vocês vão encontrar esses sinais vitais que são necessários para vocês estarem realizando no paciente de vocês, certo? O primeiro sinal vital vai ser sobre temperatura. Eu costumo sempre falar para vocês, tenham cuidado. A temperatura do meio ambiente, por exemplo, se eu estou no Polo Sul, no Polo Norte, enfim, num local muito frio, ela vai interferir, né, na minha temperatura interna. Vamos supor assim, a minha temperatura do meu corpo, ela vai mudar de acordo com a temperatura do ambiente, né? E aí eu digo para vocês não, porque independente do calor ou do frio que esteja fazendo no ambiente, né, a gente vai ter um equilíbrio no nosso corpo. E quem é responsável por manter esse nosso equilíbrio? O hipotálamo, que vocês vão observar aí, ó, nesse localzinho amarelo aqui, tá? Então, a temperatura é mantida entre produção e perda de calor pelo organismo no ambiente e deve-se ao mecanismo controlado pelo hipotálamo. Então, não esqueçam, tá certo? E aí vem as terminologias e os valores de referência, né? Quando eu digo hipotermia, hipo significa baixo, tá? Termia vem de temperatura. Então, uma pessoa que está com hipotermia, ela está com a temperatura abaixo do normal. E o que seria uma temperatura abaixo do normal? Uma temperatura abaixo de 35 graus Celsius, certo? Quando a gente fala afebril, esse A significa ausência. Então, ausência de febre. Uma pessoa que não vai estar com febre, que ela vai estar numa temperatura normal, entre 36,1 graus Celsius a 37,2 graus Celsius. Uma pessoa que está febril é um sinal de alerta. Olha, a temperatura ela pode ficar elevada e eu preciso entrar com a medicação, ou eu posso estar fazendo algumas técnicas, né? O banho, a técnica do envoltório para amenizar aquela temperatura. Então, febril seria 37,3 graus Celsius a 37,7 graus Celsius, certo? Uma pessoa com febre, a gente já considera a partir de 37,8, tá? Até 38,9.
Quando a gente classifica uma pessoa com pirexia, que é uma febre alta, tá? É a partir de 39 graus até 40 graus. E uma hiper, que significa alta, né? Uma super febre, né? Acima de 40 graus Celsius, tá certo? O pulso, gente, o pulso vocês já sabem, né? Que ele é síncrono com os batimentos cardíacos, né? A gente pode estar aferindo o pulso na parte mais periférica, mas também a gente pode estar verificando um pulso mais central, que é mais próximo do coração. Eu aconselho vocês, quando forem aferir um pulso de uma vítima de um acidente, né? Que podem ter tido algum trauma grave, é interessante que a gente busque o pulso central, tá certo? Que a gente chama de pulso carotídeo, tá? Esse pulso, ele tá mais próximo do coração, e aí, assim, vamos lá para eu esclarecer isso. O pulso periférico, né, que é o radial, pode acontecer dessa pessoa ter tido uma lesão, né, num membro. E aí, vamos supor que quebrou, fraturou um osso e esse osso está comprimindo o vaso sanguíneo. Esse vaso sanguíneo não vai ter sangue circulante. E aí, quando a gente for aferir o pulso, não vai existir pulso. E aí, a gente vai achar que precisa de uma reanimação. Mas, na verdade, foi só o pulso periférico que foi atingido. Mas se a gente verificar o pulso carotídeo, ele vai estar funcionando normal. E aí não é necessário fazer uma reanimação, tá certo? Então, por isso, se for uma vítima de acidente, eu prefiro que vocês verifiquem o pulso carotídeo e não o pulso radial, tá certo? As terminologias. O pulso normocárdico, já tá dizendo, normo é de normal, batimento cardíaco normal. Pulso rítmico, significa dizer que ele está num ritmo normal. Vamos supor que tá tum, 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 é um ritmo normal, mas se ele faz tum, 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 ele não tá num ritmo, né, anormal, que a gente chama sem ritmo. E o que é sem ritmo? Arrítmico. Lembra que eu falei que o A no prefixo da palavra significa ausência, tá? Então, seria desigual o tempo de um batimento para o outro. Taquisfigmia, já tá dizendo, taque acelerado, tá certo? Pulso acelerado. Bradisfigmia, brad é abaixo do normal, é quando o pulso está abaixo do normal. Pulso filiforme é aquele pulso fino que a gente não consegue nem sentir direito, que a gente tem muita dificuldade de sentir. Ou seja, talvez o sangue não esteja circulante, né, da maneira adequada. E aí, quais são os valores de referência para a pulsação? Né? Adultos, de 60 a 100 batimentos por minuto, ou BPM. Então, de 60 a 100, o pulso está normocárdico. Se ele estiver acima de 100, né, tá um pulso acima do normal, né? E se tiver abaixo de 60, está abaixo do normal, que a gente fala taquisfigmia ou bradisfigmia, tá certo? Em crianças muda de 80 a 120, ó, vocês podem observar que fica mais acelerado. E bebês mais ainda, 100 a 160 batimentos por minuto, tá? Nessa imagem eu trago algumas artérias, porque quando a gente vai aferir o pulso, a gente afere em artéria, então são algumas artérias que a gente verifica a pulsação, tá? Agora a respiração, eu sempre dou a dica que a respiração é interessante que a gente verifique sem o paciente saber, perceber que a gente está aferindo, porque ele tende a controlar a respiração, né? Ele fica tentando controlar, observando, e a gente sabe que dá um valor alterado. Então, na respiração, o oxigênio, ele é inspirado, né? E aí vai entrar no sangue e o gás carbônico vai ser expelido, né? Numa frequência regular. E como é que a gente vai aferir essa frequência? No momento em que o pulmão, né, em que o tórax, ele vai se expandir, tá? Então, eu conto 1, 2, então só quando se expande, tá certo? Não é quando ele se expande e relaxa, não, mas só quando se expande. Aí a gente vai contar dentro de 1
minuto, do mesmo jeito do pulso. A gente vai contar no pulso quantas vezes sentiu o pulso, né, dentro de 1 minuto. E aí, a gente traz as terminologias. Eupneia, respiração normal. Eu significa normal. Dispneia, uma respiração dificultada, pessoas que têm problemas respiratórios. Taquipneia, quando a respiração está acelerada. Taque já vai lembrar, tá certo? Bradipneia, abaixo do normal. E apneia, lembra que o A é ausência, então, ausência de respiração. Tá certo? E quais são os valores de referência para a respiração? Adultos, de 12 a 20 inspirações por minuto ou respirações por minuto, RPM. Crianças, de 20 a 25 inspirações por minuto. Bebê, de 30 a 60 inspirações por minuto. E por último, a gente vai estar falando da pressão arterial, né? A pressão arterial, gente, é um sinal vital que ele é medido, né, a partir do momento em que o sangue ele vai exercer uma pressão na parede das artérias. Então, o que é verificar a pressão? É verificar com quanta intensidade o sangue está passando na parede das artérias. Isso vai depender de quê? Da força da contração do coração e da quantidade de sangue circulante e da resistência dos vasos. Né? Se o vaso é muito rígido, muito duro, ele vai ter uma pressão maior, não vai? Mas se ele é flexível, ele vai ter. Então, tudo isso vai depender do estado de saúde do paciente, tá certo? Então, ao aferir a pressão arterial, consideramos a pressão máxima, por exemplo, 120 por 80. O 120 é a pressão máxima, é a pressão sistólica. O 80 é a pressão mínima, pressão diastólica. Eu tô falando mais rapidinho porque vocês já viram isso, a gente tá só revisando, tá certo? Então, para relembrar as terminologias, hipertensão, hiper é alto, né? Então, é quando a pressão está acima do normal. Hipotensão, abaixo do normal, hipo, né? Convergente e divergente, quando a pressão máxima e a mínima estão se aproximando, tipo os valores estão próximos, a gente chama de convergente. Quando elas estão distantes, né, a gente chama de divergente. E quais são os valores de referências? Quando uma pessoa está hipotensa, né, com a hipotensão, quando a pressão dela está abaixo de 100 por 60, que é o famoso 10 por 6 milímetros de mercúrio. Normotensão, normal. E qual é o normal? 12 por 8, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Lembrando que tem pessoas que têm a pressão 100 por 80 e é considerada uma pressão normal. Tem pessoas que têm, né, a pressão baixinha, mas que é o normal dela, tá certo? E às vezes o 120 por 80 já é alto para ela, então vai depender de cada caso. Hipertensão é quando a gente verifica uma pressão e está de forma contínua, aquela pressão, né, sempre permanecendo alta, acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, esses são os valores de referência para a pressão arterial, certo? Não esqueçam. Então, no nosso próximo conteúdo online, a gente vai estar falando sobre alimentação, né? A gente vai estar falando sobre nutrição, sobre os problemas causados de uma falta de nutrição ou o que é que pode gerar uma má nutrição, tá certo? É um assunto bastante interessante e que eu conto com a ajuda de vocês para a gente estar dando continuidade nos nossos conteúdos online, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje e foi somente uma revisão de um conteúdo que a gente já viu, mas que é de extrema importância e que vocês vão utilizar todos os dias, né, para estar aferindo os sinais vitais do paciente de vocês. Então, é importante que vocês relembrem, que vocês reforcem esse conteúdo. Eu vou estar fazendo atividade, né, no formulário do Google, que é bem mais tranquilo, vocês viram que está bem melhor,
né? Então, eu conto com a ajuda de vocês para que vocês estejam devolvendo esse conteúdo, né? Essa atividade para a gente o mais rápido possível, para a gente estar contabilizando a frequência de vocês, tá certo? Combinado? Então, próximo conteúdo online, eu me encontro com vocês falando sobre nutrição, alimentação e os problemas que podem estar acarretando uma má alimentação, tá certo? Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.